Shalom a todos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Samuel. Lá no capítulo 13, 2 Samuel, vocês acharam? Amém? Amém. Feche teus olhos, irmãos. Vamos orar. Pai querido, entregamos esse tempo, esse momento, essa oportunidade que nós estamos aqui. Pedimos, Deus, um revestimento do alto sobre cada um de nós, sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Queremos estar rendidos à Tua vontade. Queremos o Teu querer nessa manhã. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, é o desejo do nosso coração. Queremos que a Tua igreja seja edificada, seja consolidada e receba da parte do Senhor a instrução espiritual que cada um aqui precisa, Senhor. Fala conosco, orienta o nosso coração nessa manhã. Se tem algo da Tua parte, alguma revelação do algo para o nosso coração nessa manhã, se o Senhor quer falar, se o Senhor quer trabalhar, se o Senhor quer comunicar, nos deixa sensíveis a ouvir a Tua voz. Pedimos, Deus, no nome de Jesus, uma unção sobre a capacidade de discernir a voz do Teu Espírito nessa manhã para nós. Traga unção sobre a boca daquele que vai falar e traga unção sobre os ouvidos que vão ouvir a Tua palavra nessa manhã. Pedimos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vocês lembram do tema que nós estamos abordando, a mensagem que nós estamos caminhando em cima dela? Quem lembra aí, quem anotou, quer falar? Pequenos riscos, grandes tragédias. Fica ruim se acender aqui para a tela? É porque está ficando bem cegueira também, não tem? Difícil ver algumas coisas aqui. Nós iniciamos um tema no domingo passado. O tema que nós abordamos no domingo passado foi pequenos riscos, grandes tragédias. Lembra que nós falamos na ilustração do grão, que quando ele, a concha se alimentando ali com aquela sua boca aberta, ela se alimentando daquele ciclo da água, a água corrente passando ali pela boca da concha, e em um determinado momento, por alguma coisa, ali entra um grão, um cisco de areia ali no interior daquela concha, e o que ela faz? Aquilo começa a criar uma espécie de um processo inflamatório, e em contrapartida, a concha, ela precisou fazer uma reação, para que aquilo de uma certa forma não se tornasse nocivo, danoso para ela, para talvez entradas de fungos, de bactérias que a pudessem destruir. Aconteceu ali, iniciou ali um processo de trabalho interior
com aquilo que havia entrado no coração dela, ou que havia chegado no interior dela. E aí lembra que eu falei, ela lança uma substância, né, o nácar, e através dessa substância ela começa a combater e a criar uma espécie de um invólucro naquele grão, em volta daquele grão, e ela começa a mineralizar, ela começa a criar paredes para que aquele grão de areia se tornasse bloqueado, concretizado, para que ele pudesse ficar ali, mas ele se tornar agora inofensivo àquela rocha. E qual é o fruto de tudo aquilo ali? É aquilo que nós chamamos de pérola. Amado, existe uma conexão espiritual com esse fato da natureza. Porque, amado, no processo de vida nós vamos estar vivendo. É natural. Nós vamos estar ali, né, em meio à corrente do ciclo da vida. E em meio à corrente do ciclo da vida, em determinados momentos, porque nós não temos o controle de todas as coisas. Lembra um tempo atrás, quando eu mencionei uma escola filosófica chamada os estoicos? Vocês lembram? Qual era o pensamento estoico? Alguém lembra? Alguém lembra qual era o pensamento central da escola, né, estoica? Alguém lembra? Fica com vergonha não, gente, vamos participar. Teve gente que fez igual um calango, né? Lembra? Fala na cabeça, mas na hora de falar não fala. O que os estoicos pensavam? Eles diziam assim: olha, nós não temos o controle de coisas que estão fora de nós. Coisas externas vão acontecer. É impossível você ter o controle sobre essas coisas. Né? Talvez, né, alguém te trata de uma forma que você não gostaria de ser tratado. Talvez você criou uma expectativa e, dependendo, né, do seu histórico de passado, você nunca foi bom em lidar com a frustração. Você ainda está no processo, mas ainda você não foi totalmente sarado, mas você ainda está no processo ainda, onde Deus está tratando algumas feridas que outrora no passado, elas estavam, né, infeccionadas, e Deus agora está passando por um processo de cura. Feridas talvez de rejeição no passado, talvez, né, relacionamentos que deixaram marcas profundas em você, talvez fatos, talvez notícias, talvez experiências que você teve. E é inevitável. Porém, a escola estoica, ela dizia o seguinte: essas coisas vão chegar até nós. A gente precisa entender esse primeiro conceito da verdade. Coisas externas vão acontecer independente do nosso controle. Mas nós devemos nos concentrar em ter o máximo de controle quando essas coisas chegarem até nós. Tudo aquilo, amado, que vão chegar até nós, não estão no nosso controle. Mas as coisas, quando chegam até nós, por exemplo, você imagina, a concha, ela não tem controle sobre o ciclo de vida marinho. É inevitável que as correntes passem e os próprios grãos de areia, eles vão aí entrar nela. Por exemplo, né, quando a gente mergulha, e quando você, por exemplo, está mergulhando num costão, onde o costão é muito próximo da areia. Então, por exemplo, tem lugares que você tem um costão, e às vezes o costão ele vai se estendendo por uma laje de pedra submersa, você não vê. É como se estivesse num costão assim, e num dia de água clara você visse uma sombra preta. O que significa aquilo? Significa que o depósito de areia está muito longe do costão. Então, quando você tem lá a gente chama no Espírito Santo, a gente chama de sururu, que você chama de marisco. É aquele marisco da casca preta. Então, o que ele faz? Quando ele
né, submerso lá, ele abre a sua concha para obter os nutrientes que ele precisa. Então a água vai entrando ali e ele vai obtendo os nutrientes ali. Quando você tem, por exemplo, um costão que ele tem uma inclinação maior e já tem uma bancada de areia, se você for pegar aquele marisco, levar para casa para cozinhar, com certeza, no meio da sua moqueca, no meio da sua peixada, no meio da sua caldeirada, você vai mastigar um bocado de grão de areia. Por quê? Porque o mar vai bater ali e vai jogar toda aquela areia numa proporção maior. Num costão onde a laje é muito mais distante, onde a areia não consegue alcançar, quando você pega aquele marisco ali, você vai comer, obviamente que você vai sentir a maciez do marisco e você não vai encontrar a inconveniência daquele monte de grão de areia quebrando no meio dos seus dentes, não é verdade? Então é mais ou menos assim, amado. Tem determinadas coisas que vão chegar para nós. Mas a grande questão, o fato é que nós temos que aprender a nós, como aquela concha, talvez aprender a como nós vamos proceder, como que nós vamos lançar as primeiras decisões, os primeiros nada. Paulo falou uma coisa interessante, né? Muita gente cita Filipenses 4,13. O que diz lá em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acho, de uma certa forma, olha, eu assim, sinceramente, é um versículo que muitas vezes ele recebe uma medida de injustiça muito grande, você sabia? Porque se você for andar um pouquinho antes, talvez 5 ou 6 versículos antes do verso 13, você vai ver Paulo falando, olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, tanto na abundância quanto na escassez. E quando Paulo fala, olha, no final de todo o processo que Deus, permitiu eu passar, eu cheguei a esse ponto aqui. E muitas vezes nós falamos num ponto de 4,13 que a gente não passou pelo ponto de 4,11, de 4,12 e falamos do 13. Às vezes nós enchemos a boca porque nós somos muito assim. Nós desejamos muitos resultados e fazemos pouco para construir e alcançar esses resultados. O homem gosta das coisas prontas. Ele gosta de imaginar e ter coisas prontas. Ele gosta de um plano já pronto. Ele gosta já de um resultado. Mas ele não gosta de plantar. Ele não gosta, de lutar, de fazer, de construir, de dar os passos. Nós somos assim. Todo ser humano ele é tendencioso a isso, amado. Por que você vê, uma corrida desenfreada para todo mundo no final de ano querer acertar na Mega Sena? Ou na Mega Sena acumulada? Porque o desejo, eu não estou dizendo que isso é errado. Mas às vezes o nosso desejo é simplesmente colocar tudo, olha, se eu ganhasse uma boa quantia de dinheiro, eu faria isso, eu teria aquilo, eu ajudaria A, ajudaria B, meu mundo seria diferente. E aí nós passamos 10 anos desejando, 20 anos desejando, 30 anos desejando, passamos uma vida desejando, e quando nós olhamos para trás, é mais ou menos igual aquele cânticozinho, Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É mais ou menos o nosso sonho. Era tudo uma ilusão. Levantamos paredes de ilusão, janelas de ilusão, que na verdade nunca de fato aconteceram. Tem determinadas coisas, amado, que quando você vê, aquilo necessitou de uma medida de esforço muito grande para algumas pessoas chegarem até ali. Olha, eu acredito que isso também é base para o Evangelho, sabia disso?
Olha, interessante. Certa vez o finado, o nosso saudoso pastor Paulo Roberto, que homem extraordinário esse homem, cara, foi um estereótipo de um apóstolo Paulo nos dias atuais. Cara, o cara era bandido, foi resgatado da criminalidade, virou um pregador do evangelho, pregou em presídio, fez missões, pastoreou, abriu igrejas, né? Abriu igrejas no interior, foi missionário entre os índios, foi missionário na Europa. O filho dele nasceu numa tribo, dentro de uma tribo. Impressionante a vida do cara. E ele falava muito isso, ele falava, quando ele pregava, ele falava: olha, eu aprendi uma coisa com um pastor que eu nunca mais esqueci, eu quero passar isso para vocês. Toda vez que vocês lerem a palavra de Deus, extraiam da palavra de Deus uma promessa, uma exortação, uma promessa, uma exortação e uma aplicação. Uma promessa por quê? Porque no momento que você desanimar, você vai colocar os teus olhos na esperança de um Deus que não falha. Numa exortação por quê? Porque aquele que falou e o que está escrito, amado, ele é condicionado à sua obediência. E terceiro, há uma aplicação por quê? Porque você precisa trazer aquilo que está escrito para a tua realidade. Porque senão vai ficar muito bonito para Paulo, muito bonito para Pedro, e o tempo vai passar e não vai ser bonito para nós. Temos que aplicar para a nossa vida. O Evangelho é exatamente isso. E ele corresponde a essa essência. E amado, quando nós olhamos aqui, e quando os fatos começaram a desenrolar, quem não estava aqui no domingo passado? Nós chegamos até esse ponto aqui, a tragédia final do estupro da irmã de Absalão. Terminamos. O que ele fez? Ele chamou ela, colocou ela em casa, e quando ele foi conversar com ela, ele disse assim: não fala nada, fica na tua, mora na minha casa, e ele é teu irmão. Ele resolveu assim, de uma forma fria. E esse desenrolar desses fatos começam a mostrar que havia um problema no coração de Absalão. E o problema dele não era só a questão do Aminon, não era só o estupro em si. Ele não tinha como ter o controle daquilo ali, amado. Ele deveria ter o controle após a tragédia. Mas aqueles pequenos ciscos, aqueles pequenos riscos foram permeando o coração dele. E eu queria mencionar o primeiro ponto nessa manhã, que diz assim: o primeiro ponto é: um problema maltratado é um problema não curado. Porque, amado, eu ouvi essa semana uma coisa interessante, uma definição sobre perdão. Ele disse assim: olha, esse pastor, ele é um homem que trata, né, as feridas interiores de uma forma. Deus deu uma sabedoria muito grande para esse pastor. Ele falou uma coisa interessante, né? Uma pessoa perguntou para ele assim: pastor, então o que é perdão? Ele diz assim: perdão não é esquecer a ofensa que te fizeram, porque você nunca vai esquecer. Perdão é quando você lembra do que te fizeram e aquilo não te faz mais mal. Olha que interessante. Tem algumas coisas, amado, que aconteceu na minha e na sua vida, que não foram boas, que não foram agradáveis, e coisas talvez que você não deseja nem para o inimigo seu. Talvez pessoas te feriram, talvez circunstâncias, experiências, talvez pessoas próximas de você, talvez pessoas que você até confiou, até de uma forma até inocente. Talvez você entregou a confiança da sua vida até emocional para essa
pessoa que foi um ex-relacionamento, talvez uma pessoa de confiança do seu ciclo de amizade, mas independente disso, amado, você não vai esquecer dessas coisas, mas quando você resolve essas coisas, e você chega num ponto de cura, interessante, olha, eu dei tanto glória a Deus, porque hoje de manhã, quando na verdade ontem à noite, quando eu fui tirar a minha joelheira, para tomar um banho, quando eu tirei a joelheira do local, eu vi que hoje 100% da minha cirurgia foi fechada, 100%. E interessante, ela foi fechada e ela está exatamente com aquela marca, sabe? O corte e a sutura, onde ficava a linha, né? Dos pontos. E ali está bem vermelhinho. Bem rosado. Por quê? Porque agora ele entrou num outro processo de cura, não é verdade? Você imagina, há um mês atrás, né? Hoje é dia 14, eu fiz minha cirurgia no dia 12. Imagina, 2 dias após a cirurgia, como é que estava o local? Extremamente sensível, muito sensível. Nossa, o segundo dia eu estava sentindo dor demais, muita cólica, eu estava sentindo dores pós-anestesia, aquela anestesia me arrebentou. Eu não tinha, olha, sinceramente, eu lembro que quando a enfermeira entrava no quarto, eu ficava assim, cara, qual hora que eles vão arrancar isso aqui para fazer uma limpeza, né? Porque eu vi o pessoal, as enfermeiras, elas entravam, com todo aquele aparato, ia lá, tirava, né, os esparadrapos, né, começava a fazer a limpeza, todo dia às 9 horas elas faziam isso, geral no quarto. Aí entrava e quando olhava para mim, o paciente falava, não, ele ainda não precisa tirar não. Até que o médico chegou lá e falou assim, olha, elas só vão poder trocar o seu curativo quando completar, eu acho que era 36 horas, alguma coisa assim. Isso é porque o primeiro curativo, quando ele sai do centro cirúrgico, ele é o mais limpo que há no hospital, porque ele foi feito numa área que é 100% desinfetada. Então, quanto mais tempo você ficar com esse curativo, menos risco você tem de uma contaminação dentro do quarto. Porque você imagina, várias pessoas dentro do quarto. Amado, eu não tinha como dimensionar a dor se alguém encostasse no meu segundo dia de pós-operatório. Era muita dor. Mas se você hoje pegar, né, e eu levantar minha calça aqui e você botar o dedo ali em cima, eu não estou sentindo mais dor. Está ali, está rosado. Claro, você não pode pegar algo pontiagudo, né, hoje ali. Mas eu vou te garantir uma coisa. Se você pegar, por exemplo, hoje, a ponta de uma faca e tentar encostar aqui, vai doer, porque a pele está muito sensível. Mas eu te garanto, daqui uns 6 meses, quando aquela pele já tiver sido curada 100%, a pele tiver restaurada, o tecido, o próprio corpo humano, ele fazer aquele trabalho de reconstrução da minha pele, eu te garanto que você pode chegar aqui com a pontinha da faca e pode encostar. Hoje não. Mas você está vendo que o processo, aquele do segundo dia para hoje, ele é completamente diferente? Porque a cura é um processo. E essas coisas, quando você lembrar, por exemplo, quando eu lembro ao segundo dia, eu penso, pô, cara, só de pensar, eu tenho sentimentos da dor. Me traz sentimento da dor. Alguém bateu naquele dia? Não. Alguém encostou? Não. Teve um esbarro? Não. Mas só de pensar como é que eu estava, tanta sensibilidade, me traz um sentimento de dor. E hoje, se você estiver perto de alguém, você tem esse sentimento de dor? Não, você não tem, porque vai encostar aqui, se alguém vir bater no meu joelho, não tem esse sentimento de dor. Por quê? Porque ele está sendo
né, ele já passou por um processo que agora ele está, né, de uma forma, a cura está mais avançada. Você consegue perceber que o perdão ele é assim? Ele não é uma mágoa guardada. Ele não é uma amargura escondida na gaveta do interior do teu coração. Ele é algo que quando você lembrar, quando essa lembrança chegar, aquilo não vai te fazer mais mal. Se é assim, meu amado, nós precisamos apontar para uma direção de que se algo que quando você lembra, quando vem a lembrança, aquilo cria em você um processo de dor interior, essa área, esse grão que está aí dentro de você, ele ainda está num processo inflamatório, não para o bem, mas sim para o mal. Mas é por isso que nós temos que tomar alguns passos para a construção daquilo que lá na frente, a concha não solta o líquido hoje e amanhã ele amanhece com uma pérola dentro dele. Não é assim. São experiências em cima de experiências, decisões, escolhas em cima de escolhas, que você vai tomar hoje, que você vai tomar amanhã, que você vai tomar depois. Tem dias que vão ser mais fáceis e tem dias que vão ser mais difíceis. Todo mundo sabe disso. Tem dia que a gente acorda mais vulnerável. Tem dia que a gente acorda mais desanimado. Mas tem dia que a gente acorda muito animado, muito disposto. É o montante dessas coisas que vão gerar em nós o resultado que Deus quer. Não é algo instantâneo, não é simplesmente um aperto de botão, não é eu lançar um versículo, não é uma escola dominical, mas é como você vai sair daqui e você vai continuar, você vai prosseguir na sua caminhada, trabalhando no seu interior, permitindo que o Senhor vá de uma forma terapêutica, curando as nossas vidas. E aí no verso, nós temos aí no 2 Samuel, no capítulo 13, porque quando alguns grãos entraram no interior de Absalão e não foram bem tratados, Absalão começou a externar alguns pontos aqui, amado, e são pontos de colisão, porque eles vão colidir com aquilo que Deus planejou como propósito que nós fôssemos. Vocês lembram? Lembram o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 32? O que está escrito lá no verso 32? 8:32. Desculpa, 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também a estes predestinou vocês, nós. Predestinados a quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Esse é o grande projeto de Deus para a nossa vida. Quando eu nasci, dia 20/5/1978, e as minhas filhas assim, pai, você nasceu em 78, é muito tempo, você é da década de 70. Eu nasci no final da década de 70. Quando eu nasci em 1978, eu era muito, mas muito parecido com Saulo, mais até do que eu sou hoje. Quando eu conheci o Senhor, talvez naquela transição da minha conversão, do meu novo nascimento, eu era 100% a imagem de Saulo. E naquele dia, quando eu conheci o Senhor Jesus e o recebi, e Ele veio fazer morada no meu coração, e eu recebi o Espírito Santo de Deus, ali espiritualmente eu fui gerado de novo. Houve um segundo nascimento, e um nascimento espiritual. E eu fui nascer naqueles dias para crescer, não como eu fui na minha infância.
Eu tinha 21 anos de idade, então da minha infância até os 21 anos, eu cresci e cheguei à estatura de ser aquilo que a minha identidade física me denominou. Eu era salvo até os 21 anos de idade, eu era 100% salvo. Após o meu novo nascimento, eu fui de novo gerado, e ali o Espírito de Deus passou a me levar um crescimento para eu chegar até o dia de hoje, mais parecido com Cristo do que quando eu era há 23 anos atrás. Daqui uns dias eu faço 24 anos da minha data de nascimento espiritual. Eu converti, se eu não me engano, foi dia 4 de março de 2000. No meio do carnaval do ano 2000. Então, isso já tem quase 24 anos atrás. Então, para chegar até hoje, correspondente a esse plano, não é só para mim, irmão. Esse plano é para cada um de nós. E aí, o que aconteceu? Absalão, 13:19. Segunda Samuel, capítulo 13, verso 19. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e roupa de muitas cores que trazia, rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração. Por isso, assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Eu vou ler até o verso 23. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou a Absalão a todos os filhos do rei. Quanto tempo se passou? Quanto? E aqui nós observamos, lembra daqueles 3 pontos de colisão, aqueles pontos de colisão, que nós temos 3 pontos de colisão aqui, ó. Dentro disso aqui, um problema maltratado é um problema não curado. Primeiro ponto de colisão aqui, ó, verso de número 20. Absalão se fechou nas suas mágoas e nos seus ressentimentos. Quando ele disse assim: não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Pai querido, em nome de Jesus, clamamos nesse momento, a tua igreja clama pela obra missionária, pelo envio de pessoas, pelo envio de obreiros, pelo envio de trabalhadores para a tua obra. Cuida daqueles que já estão fazendo a tua obra, os teus missionários, os teus servos, cada um que está contribuindo de uma forma, Deus, voluntária, colocando a sua vida em prol do teu reino. Esteja derramando sobre eles bênçãos sem medidas, bênçãos financeiras, espirituais, materiais, físicas e emocionais sobre a vida deles. Esteja, Deus, trabalhando com aqueles que foram chamados para a tua obra, de uma forma onde a mão do Senhor vai romper todo impedimento que esteja travando esses trabalhadores de se lançarem na tua obra. Põe a tua mão e coloca eles de prontidão para fazer a tua vontade, porque assim eles foram chamados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ele se fechou nas suas mágoas e seus ressentimentos. Primeiro ponto de colisão. Segundo ponto de colisão, verso de número 22. Porém, Absalão falou com Aminon, mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon. Por
ter forçado Tamar, a sua irmã. Segundo ponto de colisão, Absalão, através da mágoa, cultivou um coração amargurado. Amado, em Hebreus, o livro de Hebreus, Paulo dá um alerta, ele traz um alerta lá no livro de Hebreus. Ele diz assim: olha, toma muito cuidado, meus irmãos, para que vocês não sejam afetados por qualquer coisa externa, relacionada a mágoa, relacionada a ressentimento, relacionada a feridas. E Paulo, trazendo esse alerta, ele diz assim: para que no coração de vocês não criem raízes de amargura. Grava essa expressão, raiz de amargura. Grava essa expressão, raízes de amargura. Sabe por quê, amado? Porque quando você vê, por exemplo, uma erva daninha ou uma árvore indesejada nascendo num local inapropriado, quando ela começa ali a germinar, você já reparou que é tão fácil você tirar? Reparou isso? Você nunca reparou? Se você, por exemplo, chegar num lugar, né, por exemplo, uma árvore que, de repente, ali em casa, por exemplo, tem brotado muito flamboyant, porque a gente derrubou o flamboyant e as sementes eram espalhadas pelo quintal. E está rebrotando várias sementes. E quando ela dá aquele pendãozinho ali, talvez 10 centímetros ali, cara, é tão fácil, você vai lá e você pinça com o dedo e você tira. Agora tenta fazer isso com 60 centímetros de flamboyant. Com 1,5 metro de flamboyant. Talvez tenha aí os mais brutos, né? Que vão botar a coluna em risco, vão lá, né? Vão abraçar o bicho e não querer arrancar. Mas deixa eu te falar, quanto tempo se passou aqui com o Absalão? Faz isso 2 anos depois do flamboyant. Deixa aquilo crescer e ficar 2 anos lá. Não é verdade? Você não vai conseguir tirar. Talvez o trabalho para remover aquilo vai ser muito mais difícil. E engraçado, mas sabe o que vai acontecer? Você pode reparar os locais onde outrora era uma árvore e você tirou, ainda que você tire pela raiz, sempre vai deixar uma marca ali naquele lugar. Ele afeta o lugar. Então, o conselho de Deus, da parte de Deus para a nossa vida, se tem alguma coisa aí que germinou no teu coração, que está passando pelas primeiras etapas de crescimento, amado, seja um dedo compartilhado com a graça de Deus, vai lá no teu coração e pinça isso, porque a tua força com a graça de Deus. Pinça isso da tua vida, pinça isso do teu coração e remova. É por você e pela graça de Deus, sabe por quê? Porque Deus jamais fará aquilo que é para você fazer. Você sabia disso? Deus não vai fazer aquilo que é de responsabilidade tua fazer. Deus não vai fazer. Deus vai dar graça, Ele vai se manifestar através da graça e vai fazer junto com você. Sabe por quê? Porque Deus é fechamento. Se você fala assim, eu vou comigo, Ele vai. Vamos fazer comigo, Ele encara. Ele derrama graça. Ele vai lá e te abraça a tua causa, faz junto com você. Então, meu amado, não deixa nenhum tipo de amargura, raízes de amargura, ou raiz de amargura, penetrar no teu coração, no teu interior. Não dá espaço, não deixa aquilo crescer, não deixa se passar 2 anos. Olha, quando a coisa estava feia lá no Egito, quando o negócio estava caindo lá do céu, né, sinais, as pragas, e houve um momento que aquele homem, né, o faraó estava lá, né, endurecido contra Deus, querendo lutar contra Deus. Chegou num determinado estágio lá das pragas, que Deus mandou a praga de rãs.
E a Bíblia fala que as rãs invadiram. E aquilo se tornou tão inconveniente, amado. Sabe por quê? Porque quando você tem muito, e aquilo começa a entrar, a Bíblia fala que aquilo começou a entrar, você imagina, você ia dormir, rã na cama. Você ia tomar banho, rã lá no sabonete, rã no shampoo, rã no box. Você ia abrir, né? Tirar uma panela para cozinhar, quando você abrir lá a tampa da panela, cheio de rã, gente, tudo é rã. Chegou a hora que eles não estavam aguentando mais. E eles chegaram para Moisés e falaram: Moisés, chega! Deixa Deus fazer o que ele tem que fazer, mas faz o seguinte: dá um jeito nessas rãs. Ora aí ao Deus do céu para que Deus cesse essa praga. Olha só como são as coisas, amado. Quando a gente aprende a fazer errado, a gente conduz errado a nossa vida. Quando você define uma medida, uma régua para você, é muito difícil você mudar, porque você colocou aquilo como uma métrica. Deus está direcionando a gente para definir métricas. E aí perguntaram assim: tá, mas Faraó, quando é que você quer que eu faça essa oração? Sabe qual foi a resposta de Faraó? Amanhã. Não estava tão ruim? Amanhã. O pastor Sandro tem uma mensagem sobre esse texto. E a mensagem do pastor Sandro dentro desse texto é: mais uma noite com rãs. Porque se eles estavam tão angustiados, incomodados, havia tanta inconveniência, por que passar mais uma noite com as rãs? Porque tem uma rã no copo d'água, dá licença. Essa aqui está limpinha, né? Para que compartilhar uma toalha com a rã? Para que você pegar uma rã com sabonete dentro de uma panela? Você vai calçar um sapato, né? Batendo, porque tem rã para todo lado. Você vai pegar uma blusa, tem rã lá na blusa. Se o milagre ia ser feito no outro dia, com quem que eles iriam dormir? As rãs. Você está vendo como é perigoso você definir algumas métricas? Olha, aquilo estava tão ruim que eles iam dormir mais uma noite com aquilo que era ruim. Sabe por quê? Porque os 2 anos já haviam se passado. Porque quando a gente permite o pecado ele definir uma métrica, literalmente, a gente aprende a sofrer no pecado. A gente aproveita, curte, mesmo não gostando, porque a gente acaba se acostumando. A gente acostuma com um sofrimento. Eu não estou falando de um sofrimento para edificação, eu estou falando de um sofrimento da angústia, da dor. Então não permita nenhuma raiz de amargura crescer ou desenvolver. E o terceiro ponto aqui, né, de colisão, foi sobre o tempo, o período, o relógio, o cronos. Isso permeou seu coração durante 2 anos. No verso 23, quando ele diz assim: passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Coisa boa não era. Vocês sabem disso. A maioria que se não já leu, já ouviu essa história. Esses 2 anos foi o tempo ali, e o 23 é a consolidação de uma trama. A trama era matar Aminon através de uma emboscada. Deixa eu falar um negócio dentro desse terceiro ponto de colisão aqui. Muita gente se agarra nisso, mas isso não é, isso é uma falácia.
Isso é uma mentira. Sabe qual é essa falácia? Muito falada, mas é uma falácia. O tempo cura. Isso é mentira. O tempo não tem poder de curar. O tempo não cura nada. O tempo faz, sabe que o tempo máximo que o tempo pode fazer comigo e com você é nos acostumar a viver a esse tempo com o sofrimento. O tempo não cura, amado. O que cura é aquilo que você vai produzir, o seu ponto de vista, a direção que você vai tomar para a tua vida. Cara, não se agarre nisso. Isso não é uma verdade. O tempo não cura. O tempo é algo da parte de Deus, em que Ele deixa as coisas serem processadas, mas o tempo em si não tem poder para te curar. Quando eu estava para completar 40 anos, vai fazer 6 anos atrás, Deus me mostrou um ponto de colisão na minha vida. Aquilo aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos entre 7 e 8 anos de idade. E eu estava sentado no meu devocional. Não, isso tem 5 anos atrás, mais ou menos. Chega a ser, não, tem mais ou menos 5 anos. 5 anos e pouco. Numa manhã cedo eu estava buscando Deus, eu estava, num momento agradável por Deus, e de repente quando me veio essa cena, quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. Então você imagina, 40 anos, menos 7 ou 8 anos ali, estamos falando aí de 32 anos atrás, na época, 32 anos atrás. Eu lembrei de algo que uma pessoa fez comigo, que foi muito desagradável, que me afetou muito emocionalmente. Olha, emocionalmente, naquele dia eu fiquei quebrado. É tanto que eu me distanciei. Era uma família que a gente era considerado os melhores amigos entre famílias. Eu frequentava muito a casa deles, eu dormia na casa deles, eles dormiam na minha casa, a gente tinha uma amizade. E eu lembro que o pai desses rapazes, ele fez algo comigo, assim, ele fez algo comigo que foi muito ruim, muito. E aquilo me afetou muito emocionalmente. E eu saí daquele lugar e literalmente, aos poucos, eu fui me distanciando cada vez mais daquela casa. Me distanciando cada vez mais daquele relacionamento. Me distanciando cada vez mais daqueles que eram naquela época os meus melhores amigos. E toda vez que eu encontrava com ele, toda vez que eu ouvia o nome dele, eu lembrava e aquilo me fazia mal. Até que quando eu converti, eu comecei a pedir perdão por todos os meus pecados que eu havia lembrado. Tudo que eu havia feito de errado, eu lembrava. Eu estava orando, eu lembrava de uma coisa errada, eu falava, Deus me perdoa. Aquilo que eu fiz, Deus me perdoa. Eu queria confessar todos os meus pecados, conscientes. E eu lembro que numa dessas confissões eu falei para Deus, olha, eu tenho uma mágoa, eu tenho um ressentimento contra essa pessoa. Eu o perdoo em nome de Jesus. O tempo passou. E eu esqueci, o tempo passou. E, amado, nós estamos falando em 20 anos de crente. Praticamente. Haviam se passado. E num dia sentado na minha casa, buscando Deus, já pastor, já no ministério, Deus falou comigo claramente: tem algo no teu coração que precisa ser totalmente curado. Eu virei para Deus e falei assim: Deus, eu já pedi perdão e eu já o perdoei em nome de Jesus. E Deus falou assim: a cura ainda não foi totalmente consolidada. Eu falei assim: foi. Deus falou: não, esqueci um pouquinho. Eu falei assim: mas foi, Deus. O que eu preciso fazer mais? Aí Deus falou para mim assim: lembra do dia. Cara, eu lembrei exatamente toda a cena, até o ocorrido. Quando eu terminei de pensar no Espírito
Deus falou assim: o que você está sentindo agora? Eu ficava com um sentimento muito ruim. Eu quero curar isso aí. Eu quero tratar você a um ponto onde, quando você lembrar disso, você esteja tão curado que você não sinta mais esse sentimento como você está sentindo. Você sempre vai lembrar, mas você não vai sentir com essa intensidade. E amado, sinceramente, aquele dia eu me abandonei em Deus. Eu falei: Deus, faz o que o Senhor tem que fazer. Então, você precisa ser curado, você precisa começar a declarar algumas coisas. Eu comecei a declarar algumas coisas. Amado, o homem está morto, enterrado. Esse homem que aconteceu, você está morto, enterrado. Hoje eu não sei nem se tem mais o pó dele lá. Morto, enterrado. E eu comecei a falar algumas coisas para Deus, e Deus falou assim, e eu comecei a falar: Deus, mas parece meio idiota. O homem já está morto. Deus falou assim: mas ele está vivo no seu descendente. Eu não estou tratando ele, eu estou tratando você. O homem está morto, o homem já foi. E, por incrível que pareça, ele era um bom crente. Eu acredito que ele foi salvo em Cristo Jesus, crente. Mas o problema não estava com ele, o problema estava comigo. Sabe por que eu estou falando isso, amado? Para trazer uma evidência para mim e para você, que o tempo não cura. Não adianta, amado. Se você pegar uma sujeira aqui, colocar embaixo desse tapete, por mais que você passe em cima desse tapete, onde está a sujeira? Se uma hora alguém for tirar esse tapete aqui, ó, precisar tirar esse tapete, sei lá, de repente alguém vai, fazer um teatro aqui. Aí vem um irmãozinho aí da igreja e tira aqui o tapete. Quando tirar o tapete, vai descobrir toda aquela sujeira, ela vai vir à mostra toda. O tempo não cura, nesse sentido, de você simplesmente colocar numa gaveta, fechar essa gaveta e deixar ela lá como se, viver como se nada tivesse acontecido. Você consegue entender que a gente não pode acumular gavetas com essas coisas guardadas na nossa vida? Não adianta você ter um quartinho, jogar todas as coisas lá, trancar aquele quartinho e deixar lá. Não, a casa toda precisa ser limpa. As gavetas precisam ser abertas. As sujeiras ali precisam ser abertas. Há poucos dias atrás, na verdade já tem uns meses atrás, eu fiquei sabendo de uma história de um homem que assassinou uma pessoa da família. Ele cavou um buraco dentro da casa dele, da própria casa dele. Ele enterrou aquela pessoa dentro da própria casa dele. Ele revestiu por cima daquela cova um contrapiso, colocou o piso e continuou vivendo em cima do cadáver, do corpo daquela pessoa, o corpo daquela morte, como se nada tivesse acontecido ali. Até que a polícia, depois de muito tempo, depois de muita investigação, de uma investigação minuciosa, começou a achar um rastro e uma desconfiança, e por algumas pistas que foram achadas, começaram a apertar esse homem, e todas as evidências acabaram apontando para que ele fosse, o verdadeiro culpado. E ele havia ocultado o cadáver, ele não queria falar aonde estava o cadáver, E quando ele confessou, ele acabou confessando
aonde ele havia enterrado essa pessoa da família. Infelizmente, amado, muitos de nós estamos assim. Dentro da nossa própria casa, nós temos cadáveres enterrados ali. Nós simplesmente jogamos terra por cima, batemos um contrapiso, colocamos um piso e fingimos que está tudo normal. Você não tem noção da dimensão que é esse versículo na vida de um crente. De que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Quando você vive, quando você convive em cima dos seus cadáveres, dos seus traumas, de coisas mal resolvidas, que vão se tornar em coisas não curadas, nós deixamos de ser, na profundidade, na dimensão espiritual, desse versículo, nova criatura, é o novo ser de Cristo Jesus. É um novo ser não restaurado, porque muitos de nós somos restaurados exteriormente, né? A gente xingava muito, viramos crentes, mas não xingava. Nós bebíamos muito, agora somos crentes, mas não bebemos mais. Aí eu fumava, agora eu não fumo mais. Né? Eu assistia minha novelinha lá, mas aí depois de crente eu vi, né? Traição, beijo na boca lá de mulher com mulher, homem com homem, essas coisas não bate com a vida. Então eu não vou, negócio de novelinha não está comigo mais. E aí você começa a fazer as suas mudanças exteriores. Mas, amado, isso não é suficiente. Deus precisa trabalhar numa totalidade. Por isso que quando perguntava para Jesus, Senhor, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus manifestou a dimensão do que é o Evangelho do ser humano. Qual é o grande mandamento na lei? Você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vai guardar aquilo outro. Jesus falou, não. É aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 6,5, amarás as coisas do Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Completa o evangelista Marcos lá no capítulo 12, verso 31. Ele com as suas forças. Amado, será que Deus tem a totalidade da tua vida para Ele trabalhar? Será que eu e você temos permitido Deus trabalhar, ou será que o tempo está correndo? Passa meses, passa um ano, passa dois. Será que tem coisas aí guardadas, gavetas escondidas, covas enterradas? Será que nós temos ali, dentro de nós, da nossa vida, ainda situações, amado, se tiver, o clamor dessa palavra nessa manhã é: Deus quer nos libertar de qualquer espírito de Absalão. Deus quer nos levar a uma outra dimensão espiritual. Sabe de qual? Daquilo que quando Jesus estava conversando com aquela mulher sobre o mundo espiritual, sobre a vida espiritual, eu acredito que é uma das conversas mais espirituais que nós temos na Bíblia. Quando Jesus, ele vira para aquela mulher começou a debater com Jesus aonde era o local e como se fazia, se era por locais que nós seríamos espirituais. E Jesus disse: olha, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Ser espiritual é aquilo que o Pai está buscando. Verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Os que vivem uma vida de adoração, como? Em espírito. Aonde está o seu espírito? Não está dentro de você? Não está no seu interior? Por que Deus está trabalhando nessa palavra no nosso espírito?
Porque Deus quer encontrar em nós, porque Ele disse, e vem a hora, e já chegou, e vem a hora, e já chegou, que o Pai vem buscar os verdadeiros adoradores. E Ele vai trabalhar na dimensão do nosso espírito, que o adorem em espírito, e que o adorem em verdade. Amado, se o espírito não tiver trabalhado, a verdade não vai estar em nós. Eu vou finalizar com um paralelo aqui para deixar bem claro essa fala. O espírito de Absalão não estava alinhado com o espírito de Deus, não é verdade? Havia muitas coisas dentro dele. Quando ele promoveu esse encontro, esse jantar, era realmente para festejar com os irmãos? Então não era verdade. Você está vendo que quando não há um trabalho do Espírito, não há verdade? Que uma coisa literalmente, ela é ligada a outra. Não há um trabalho profundo no nosso espírito, e sem esse trabalho não iremos estar na verdade. Porque se aqueles 2 anos ele deixou aquelas mágoas, aqueles ressentimentos criarem amargura, quando aquilo criou um espaço e tomou o interior, o espírito de Absalão, após aqueles 2 anos ele falou, olha, eu vou fazer uma festa, fala para o rei, olha, vou convidar meus irmãos, e vai ter a tosquia lá, e vai ter um banquete, eu queria que meus irmãos festejassem comigo. Era verdade? Não. Aquilo ali era um plano para concretizar, para externar aquilo que estava dentro, uma ferida que estava dentro do coração de Absalão. Amém? Fique de pé. Vou convidar os irmãos para fazer uma oração. Então vamos encerrar. Feche teus olhos. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor cumprir. Porque eu acredito, amado, que Deus conhece não somente o nosso interior, Deus nos conhece mais nós do que até nós mesmos nos conhecemos. E com a sua tamanha fidelidade, tamanha tua graça, tamanho amor, o Senhor quer pegar e quer realizar e quer cumprir em nós aquele plano para quando Ele nos receber nas moradas eternas, nós vamos chegar lá exatamente da forma como Ele quer que a gente chegue. Não porque Ele é arbitrário, não porque Ele quer mandar na sua vida, mas é porque é exatamente igual aquela ilustração. É o oceano falando para o peixe quando ele está fora do oceano. Quando ele quer sair e viver fora do oceano, é como se o oceano estivesse falando, venha até mim, venha para mim. Não é porque eu preciso de você, mas é porque você precisa de estar em mim, para ser e para chegar aonde você foi planejado a viver e a chegar. Pai querido, não deixa Satanás roubar a semente que o Senhor tem lançado em nossos corações. Não deixa nenhuma artimanha de Satanás e seus demônios. Não deixa nenhuma seta, nenhum dardo. Apesar que tem determinadas feridas, determinados traumas que foram alimentadas por dardos inflamados do inferno, por sugestões que foram sopradas no nosso ouvido, onde
inferno colocou essas coisas em nós. Mas agora, em Cristo Jesus, nós estamos sendo transformados de glória em glória. E é isso que o Senhor quer fazer em nós. O Senhor quer agora destruir, porque o Senhor veio para destruir as obras do diabo. E o Senhor veio reconstruir a tua obra, a obra do Espírito, a obra da verdade em nossos corações. Mas cabe a cada um de nós dar a total liberdade para o Espírito de Deus realizar e fazer aquilo que Ele quer fazer. Não deixe a gente colocar outras coisas acima daquilo que foi falado, daquilo que foi revelado para nossas vidas. Continua com cada irmão, cada irmã, que no decorrer da semana, cada um de nós venha a transformar essa palavra na nossa vida real, em realidade. Que as curas, as mágoas, os ressentimentos sejam totalmente curados, porque nós não vamos deixar que o tempo passivo ele vai ditar os nossos passos, mas pelo contrário, nós vamos tomar agora as rédeas, o domínio do tempo, porque esse é o tempo de Deus para realizar todo o processo que o Senhor tem para fazer em nós. Nós pedimos assim, nós oramos assim, clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus os abençoe. Tenha um excelente recado. Chegou 2 pedidos de oração aqui. Orar pela irmã Viviane, está no hospital para ganhar o azar. Ele está numa luta, hein? A gente não sabe se ele quer nascer em dia pau ou se ele quer nascer em dia ímpar. Ele precisa se decidir. Né? Dia 7 foi o aniversário do Miguel, ele desanimou. Eu fui para o hospital dia 7. Ele desanimou. Aí eu pensei, rapaz, ou vai ser muito sarcasmo de Deus com a vida do Samuel, ou o menino vai ser muito obediente. O pai vai falar, não vou dar essa tristeza do meu pai, não, vou nascer outro dia. Mas também não quis nascer no dia par, né? Então ele está nascendo nesse impasse. E também nós vamos pedir uma oração aqui pela viagem da família do pastor Elvio e a família que estão na estrada agora nesse momento. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar nossa irmã Viviane nas tuas mãos, pedir pelo cuidado. Agora nesse momento, Deus, o Senhor esteja entrando naquele quarto lá da maternidade, no hospital. O Senhor esteja colocando, revestindo o corpo dela, preparando ela para esse parto.